Muito bem-vindo ao curso de Filipenses. Meu nome é Daniel Lima e eu tenho o privilégio de conduzir você, que vai participar conosco, por meio de uma exposição do livro de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses. Este curso faz parte do Chamada Cursos, que é um ministério, um aspecto do ministério da Chamada da Meia-Noite, e tem por objetivo 3 pontos principais. O primeiro deles é que nós queremos dar uma base bíblica da fé cristã. Por que falarmos disso? Porque com muita frequência nós encontramos cristãos muito sérios e que afirmam várias verdades cristãs, mas quando pressionados a explicar qual a base bíblica, qual a passagem, qual o versículo que fundamenta isso, eles se sentem muitas vezes perdidos. Então nós queremos colaborar oferecendo a você um conhecimento bíblico que te dê esses fundamentos. Um segundo objetivo, que praticamente segue o primeiro, é que nós gostaríamos que cristãos tivessem segurança na Bíblia com respeito aos fundamentos da fé cristã. É quase que uma continuação do primeiro, um pouquinho diferente, numa época em que nós somos constantemente desafiados em termos da nossa fé, tanto por aqueles fora da igreja, como infelizmente muitas vezes, mesmo dentro da igreja, é importante que nós possamos afirmar e defender a ideia da Bíblia como base de fé. E esse é o nosso propósito. O terceiro propósito, o terceiro objetivo, então, é preparar a igreja para a volta de Cristo. A Bíblia é muito clara, dizendo que os últimos tempos serão muito desafiadores. E conforme nós nos aproximamos desses últimos dias do retorno de Cristo, nós queremos colaborar com a igreja no sentido de dar a ela um forte fundamento, uma base forte, preparando a igreja, então, para reagir aos desafios que estão adiante de nós. O curso de Filipenses vai ser uma exposição da carta aos Filipenses em 12 aulas. O nosso objetivo é que cada aula tenha por volta de 40, 45 minutos, e comprando esse curso você então pode assistir a aula quando você quiser, você vai ter acesso, basta ter acesso online, e você pode assistir essa aula quando quiser e quantas vezes quiser também. Por que Filipenses? Filipenses é uma carta bastante simples, bastante fundamental, básica da fé cristã, tem verdades extremamente profundas e aplicações para a vida pessoal que são tremendas. Na minha vida, eu tenho sido frequentemente edificado estudando Filipenses. Deixa eu começar dando um resumo muito breve. A autoria de Filipenses é amplamente reconhecida como uma autoria paulina, o que significa que há pouca discussão de que foi Paulo quem escreveu a carta aos Filipenses. Sempre há alguns que vão criticar e afirmar que não, que é uma coisa posterior, mas não há nenhum fundamento, não há nenhum problema quanto à escrita, ao estilo, à datação. É bastante consenso de que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. A data em que ela foi escrita, há alguma variação, mas, uma vez mais, existe um testemunho muito grande, interno e externo, de que essa carta foi escrita aproximadamente entre os anos 60 e 62, um pouco menos do que 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus. Vou explicar já como é que nós chegamos nessa data. O público-alvo é a igreja em Filipos, claro. E é muito interessante nós lembrarmos, podemos lembrar a partir de agora, de que toda vez que nós abrimos a Bíblia para estudar, ela tem um propósito primário, ou seja, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo com o intuito de falar, edificar, animar os cristãos em Filipos. Então esse é o sentido primário da passagem. Nós podemos tirar dessa passagem, pela inspiração do Espírito Santo na composição da carta, nós podemos tirar dessa passagem ensinos para nós hoje, mas sem esquecer que ela tem uma audiência, um público primário. E o público primário são os cristãos ali na cidade de Filipos. E a ocasião, por que é que Paulo escreveu nessa época justamente aos Filipenses? Porque ele havia acabado de receber uma visita de Epafrodito,
que era um líder ali em Filipos, vamos falar mais dele, e ele traz uma oferta a Paulo e também presta um relatório de como está a igreja. Então essas são assim os elementos mais básicos que nós temos para a carta de Filipos. Mas para compreender melhor a carta de Filipos, deixa eu ampliar um pouco o panorama para nós entendermos que momento da vida de Paulo, que circunstância e de que maneira isso se encaixa em toda a obra paulina. Então você pode olhar aqui comigo, imagina toda a vida de Paulo. Paulo provavelmente nasceu por volta do ano 1º da era cristã, ano 1 depois de Cristo. A conversão dele se deu aproximadamente no ano 34, ou seja, 2 anos após morte e ressurreição de Jesus, talvez 3 anos, não muito mais do que isso. Nessa conversão, ele vai, então logo que ele se converte, ele está a caminho de Damasco, ele se converte, fica em Damasco algum tempo, vai para o deserto da Arábia, volta para Jerusalém. Em Jerusalém, os apóstolos finalmente o recebem por intermédio de Barnabé e o enviam para Tarso, porque Paulo era polêmico. Por onde ele andava, ele criava tumulto, criava movimento. Ali então ele vai para Tarso, passa um longo período em Tarso e por volta do ano 43, quase 10 anos depois da sua conversão, surge uma igreja em Antioquia da Síria. E essa igreja tem a característica de ser uma igreja mista, de judeus e gentios. Pelo testemunho bíblico, é a primeira igreja mista que nós temos notícia. E isso gera nos apóstolos em Jerusalém uma inquietação. O que é que está acontecendo? Será que é legítimo que os gentios se convertam a Jesus? Será que eles têm que retornar à lei de Israel? Será que eles têm que se circuncidar? Como é que nós enfrentamos isso? E então eles enviam Barnabé, que já tinha a confiança dos apóstolos, como um homem que cuidava de pessoas, como um pastor por excelência. Barnabé chega ali em Antioquia, fica encantado com o mover de Deus, mas ele logo se dá conta que especialmente os gentios precisam conhecer mais sobre a vontade de Deus, sobre a lei, sobre todos os mandamentos que existiam no Antigo Testamento. Quem era judeu e se convertia já trazia ao iniciar a sua vida cristã todos esses fundamentos. O gentio não trazia nada. Então o que ele faz? Ele vai a Tarso buscar a Saulo naquele tempo, e a Bíblia diz com clareza que por mais de 1 ano eles ensinaram juntos ali os cristãos de Antioquia. Logo depois, alguns anos depois, Paulo e Barnabé são enviados no que é conhecido como a primeira viagem missionária. Eles passam por vários lugares, vão implantando igrejas e fortalecendo os irmãos e voltam a Antioquia. No entanto, esse ministério de ampliar igrejas entre gentios gera uma reação entre um grupo que vai ficar conhecido como os judaizantes. Os judaizantes eram provavelmente convertidos, creio eu, a maioria deles, mas eles vinham ou da seita dos fariseus, ou pelo menos eram judeus muito conservadores. E eles eram chamados de judaizantes porque eles ensinavam que um gentio, uma vez tendo se convertido, isso não era suficiente para a sua salvação. Então eles falavam, você agora tem que se tornar judeu para então ser realmente salvo, para então tornar-se aceitável diante de Deus. Os judaizantes vinham atrás do ministério de Paulo e semeavam uma enorme confusão. E o próprio livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, trata especificamente dessa polêmica que surgiu. E a polêmica se tornou tão forte que por volta do ano 50 nós temos o Concílio de Jerusalém. Esse é um ponto fundamental para nós compreendermos o desenvolvimento não só da teologia, mas da própria compreensão apostólica sobre o que era a igreja. O Concílio de Jerusalém, então, foi um encontro de apóstolos, líderes de igreja, presbíteros, diáconos, e a grande pergunta era assim, o gentio que se converte tem que se tornar judeu para ser salvo, ou basta ele seguir a Jesus, ele se converter a Jesus, ele pode continuar sendo
grego, romano, bárbaro, cita, o que seja, contanto que ele se alinhe à vontade de Deus. Por que eu destaco isso? Porque o Concílio de Jerusalém é um dos elementos fundamentais na teologia de Paulo. Você não pode compreender a teologia de Paulo se você não tiver em mente, não os detalhes, nós não temos tantos detalhes assim sobre o concílio, mas se você não lidar com esse tema central do Concílio de Jerusalém. Alguns anos depois, ou logo depois do Concílio de Jerusalém, Paulo parte na sua segunda viagem missionária. E essa é a viagem que nos interessa, porque é a viagem onde ele chega até Filipos, onde ele entra na Europa e implanta a primeira igreja em Filipos. Voltando da segunda viagem, ele passa alguns anos, um ano, alguns meses, nós não sabemos, em Antioquia e parte para a sua terceira viagem. Na terceira viagem, ele visita muitas das igrejas, gasta um longo tempo em Éfeso, e ao voltar da terceira viagem, ele é preso, é a sua primeira prisão. Por que eu quero chegar até aqui? Porque é durante este período da sua primeira prisão que Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses. Então, repara comigo, aqui provavelmente pelo ano 50, 52, foi quando ele fundou a igreja em Filipos. Praticamente 6, 7 anos depois, talvez mais, é quando ele escreve a carta aos Filipenses. O que nós sabemos sobre essa primeira prisão? Primeiro que Paulo é preso logo depois de chegar em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e os irmãos dizem, olha Paulo, sua reputação está pesada, porque alguns dizem que você tem ensinado aos judeus que não tem mais que seguir a lei. Então Paulo, num ato assim de diplomático, ele fala, não, então eu vou ao templo, vou fazer sacrifícios para mostrar para todos os judeus que para mim ainda existe um lugar de nós cultuarmos a Deus e que o templo não perdeu o seu propósito, embora agora tenha um novo propósito debaixo de Cristo. Quando ele chega no templo para para fazer esses rituais, ele é preso. Nós temos ali em Atos 21 e 22 a descrição disso, a multidão quer matá-lo, os romanos o retiram dali de dentro, e depois ele é enviado e passa 2 anos preso em Cesareia. E ali o governador romano o deixa preso porque, na verdade, ele espera ganhar algum dinheiro com isso. A administração romana era famosamente corrupta. Então ele fala, bom, deixa eu esperar um pouquinho, quem sabe Paulo me dá um dinheiro, ou os judeus me dão um dinheiro. Os judeus mandam uma delegação e querem matá-lo. Nesse meio, Paulo, então, faz um apelo a César. E como cidadão romano, uma vez que ele apelou a César, ele tinha o direito de ser julgado pelo próprio César, na corte de César. Então Paulo, ao final desses 2 anos em Cesareia, é enviado a Roma. Nós conhecemos a história, quando chegamos no capítulo 27 de Atos, é quando Paulo, a caminho de Roma, passa por um naufrágio, e ele só vai chegar em Roma, na verdade, por volta do ano 60. Atos 28 descreve isso. Chegando em Roma, ele passa pelo menos 2 anos numa prisão domiciliar. Ele era um cidadão romano, havia uma acusação contra ele, mas antes que o tribunal tomasse uma decisão, ele passa esses 2 anos numa casa que ele mesmo tem que alugar, ele mesmo tem que custear, ele mesmo tem que comprar seus alimentos e cuidar da sua casa, mas ele está permanentemente acorrentado a um soldado da guarda pretoriana, da guarda de elite de Roma. Isso é muito interessante e vai aparecer na carta de Filipos. O que nós sabemos mais é que nesse período, quando está em Roma por 2 anos preso na prisão domiciliar, ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve a carta aos Colossenses, escreve a carta irmã, que é a de Filemon, e escreve também a carta aos Filipenses. Repara comigo, porque o conteúdo da carta de Efésios e da carta de Colossenses, há algumas passagens que parecem, não são cópias, mas você percebe que o pensamento de Paulo está muito voltado para esses temas. Então ele escreve aos Efésios e quase que copia aos Colossenses, ou escreve aos Colossenses e quase copia aos Efésios, nós não sabemos. A carta de Filemon é enviada a Colossos, porque havia um tema pessoal que Paulo queria tratar. E nessa época também ele escreveu a carta aos Filipenses, nós não sabemos em qual ordem. Deixa eu retomar então aquilo que é a segunda viagem missionária
de Paulo. Voltamos agora, ele está preso em Roma, eu estou voltando agora para os anos 50 até 52, quando ele faz a sua segunda viagem missionária. A base de Paulo era aqui em Antioquia. De Antioquia, nós sabemos que ele saiu e foi até Tarso. De Tarso, ele cruza as montanhas e chega até Icônio, aqui mais no centro do que hoje é a Turquia. De Icônio, ele sobe até Antioquia. E de Antioquia, ele faz uma longa viagem até Troade, já aqui na costa para a Europa, bem no final da Ásia. E alguém pode perguntar, mas por que ele viajou tanto nesse período? Porque esse é o período que Atos 16 registra que Paulo tentou ir para a região da Ásia Menor, que seria subir para cá, ou para Bitínia, e o Espírito Santo o impediu. E ele chega então em Troade ele encontra Lucas, e ali Paulo tem uma visão. E nessa visão há um varão macedônico, a Macedônia fica nessa parte aqui, e esse varão, esse homem macedônico, diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir dali, então, Paulo sai de Troade e por navio chega até uma cidade chamada Neápolis, que é um porto pequeno, e de Neápolis ele chega a Filipos. Então aqui é o nosso ponto, essa é a cidade para a qual 10 anos depois, ou de 7 a 10 anos depois, Paulo vai escrever a carta aos Filipenses. Eu vou só terminar a viagem para nós termos uma ideia. De Filipos ele vai para Tessalônica, de Tessalônica para Bereia. Vocês se lembram que os irmãos de Bereia eram muito cuidadosos, então Paulo ensinava e os irmãos de Bereia falavam: vamos verificar se é assim. De Bereia, provavelmente Paulo fez uma longa viagem pela costa até Atenas. De Atenas, nós sabemos que ele falou no Areópago, depois saiu dali e foi até Corinto. Em Corinto ele passa 1 ano e meio. Em Corinto ele encontra Áquila e Priscila. Saindo de Corinto com Áquila e Priscila, ele vai até Éfeso, que na terceira viagem é a sua base para alcançar toda essa região da Ásia Menor. Em Éfeso ele deixa Áquila e Priscila e navega, o período mais longo por via marítima, de volta até Cesareia. De Cesareia ele sobe a Jerusalém, passa algum tempo com os irmãos e de Jerusalém volta a Antioquia, onde então ele vai prestar o seu relatório. Filipos, o que nós sabemos da cidade de Filipos? É uma cidade próxima da costa, numa situação muito privilegiada, e ela é a primeira cidade europeia que Paulo começa, ou atingida de uma maneira mais direta pelo Evangelho. Filipos era conhecida primeiramente pelo nome de Crenídes. Algum tempo depois passa por ali um rei macedônico, Filipe. Nós o conhecemos muito mais pelo seu filho Alexandre, também chamado de Alexandre o Grande. E obviamente ele então muda o nome da cidade para Filipos. Por volta do ano 42 a.C., Filipos se torna uma colônia romana. E esse é um ponto que é bom nós destacarmos, porque afeta profundamente o modo como a carta, a argumentação que Paulo coloca na sua carta. O fato de ser uma colônia romana, de certa maneira, não estranha nada, porque todas as cidades no Império eram colônias romanas. Mas aqui, de um modo muito especial, o imperador da época tentou fazer uma segunda Roma, por assim dizer. Então, todo legionário romano, depois de servir 25 anos, 20 anos, 30 anos, conforme a época, ele tinha direito a uma aposentadoria e muitas vezes ganhava cidadania romana. Agora, haviam milhares de soldados, de legionários romanos. E a bem da verdade, Roma não queria todos esses legionários morando na cidade de Roma, porque obviamente são ex-soldados, são homens fortes e que podem ser usados para causar algum tumulto. Então, Roma, muito sabiamente, começa a distribuir terras para os legionários no lugar onde eles estão, nas colônias, especialmente em Filipos. Eles fazem todo um esforço para instalar um grande número de ex-soldados ali na cidade de Filipos e dão a eles o título de cidadãos romanos. Isso é relevante porque eles tinham muitas vantagens. Eles tinham isenção de uma série de impostos, eles tinham proteção legal,
Você, como cidadão romano, não podia ser açoitado sem um julgamento, você não podia ser julgado por qualquer um. Na verdade, você tinha que ser julgado por uma corte romana dentro de uma série de critérios muito especiais. E havia, especialmente em Filipos, uma frase que definia a mentalidade dos moradores daquela cidade, que é César é Senhor. Cesare Kyrie. Por que isso é importante? Porque nós vamos reparar várias vezes na carta aos Filipenses como Paulo enfatiza o fato de que Jesus Cristo é Senhor. Hoje em dia, cada vez mais, nós somos desafiados por essa ideia de quem é a autoridade? Quem é que tem autoridade sobre a sua vida? De uma maneira muito clara, a cidade de Filipos era uma cidade orgulhosa, uma cidade talvez até arrogante, porque eles queriam ser mais romanos que os próprios romanos habitantes de Roma. E eles queriam justificar o seu status especial como cidadãos romanos. A declaração César é o Senhor era como que uma declaração de fé. E contra isso, quando os cristãos diziam Jesus Cristo era o Senhor, curiosamente para os filipenses isso era considerado uma heresia, um ataque às suas crenças mais fundamentais. Assim como hoje eu e você, ao fazermos algumas declarações afirmando que o Senhor Jesus é o Senhor, nós somos chamados de exclusivistas e de todo tipo de nome, porque no mundo secularizado, toda ideia é aceita, a não ser uma ideia que diz que só eles estão certos. E de muitas maneiras nós cristãos temos uma fé exclusivista. Nós afirmamos que Jesus é o único caminho. Se você afirmar que Jesus é um caminho, cada um pode seguir por onde quiser, todos os caminhos levam a Deus, isso é amplamente aceito. Mas se você afirmar no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, entre seus amigos, na sua família, que Jesus Cristo é o único Senhor, você vai enfrentar uma oposição muito forte. No caso de Filipos, não só uma oposição, mas mesmo consequências legais e punições, como nós vamos ver. Nós temos aqui uma gravura que ilustra um pouco de como provavelmente era a cidade de Filipos naquela época. Alguns historiadores dizem que Filipos chegava a ter 200 mil habitantes, então era uma cidade enorme. Como é muito típico das cidades gregas da época, gregas, e que depois foram romanizadas, Filipos era definitivamente uma cidade romana, você tem o que a gente chama de acrópole, que é um conjunto de templos, às vezes palácio, era como que a fortaleza final, caso a cidade fosse atacada, para onde se refugiam os reis, os juízes, os magistrados, a elite da cidade. A Acrópole fica então no topo da montanha, isso é comum na grande maioria das cidades gregas. Uma outra característica muito comum nas cidades gregas também é o anfiteatro. Nós vamos ver depois uma outra foto que mostra as ruínas de Filipos. E você encontra também uma outra característica que é uma praça central, onde acontecia não só comércio, mas aconteciam vários atos políticos. Um dos atos políticos muito importantes é que nessa praça central havia um lugar, um pouco mais elevado, assim como se fosse um palco, onde o magistrado romano exercia o seu direito como juiz. Então ele, num certo dia da semana, ou mais de um dia por semana, ele estabelecia lá a sua cadeira e ele então julgava os casos publicamente. E nós vamos ver que Paulo passou por isso também. Nós temos aqui uma foto, já não é tão nova, essa estrada que a gente vê passando aqui no meio já foi escavada e, na verdade, debaixo dela encontraram a Via Ignácia, só um nome curioso, e essa é uma estrada por baixo que tem aqui, com mais de 2000 anos, e ela ainda está, se não intacta, ela é muito clara para você observar, mas você vê a Acrópole aqui em cima, o teatro aqui, e essa praça central, onde havia essa plataforma que era conhecida como Bema. Isso é praticamente como está as ruínas da cidade de Filipos hoje. Você pode observar também, se você olhar por aqui, que um pouco mais nessa direção passa um rio. E esse rio tem uma localização importante para nós,
porque quase certamente foi onde começou a igreja em Filipos. Vamos olhar um pouquinho como é que começou essa igreja. Se você puder, abra comigo ali em Atos capítulo 16, nós não vamos ler todos os versículos, mas em Atos capítulo 16, nós ouvimos falar de como começou a igreja. Eu vou ler a partir do verso 11, que diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, como eu falei, aquela cidade portuária. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Deixa eu parar um pouquinho aqui. O que nós sabemos da progressão de Paulo até esse momento? Paulo queria ter ido para a Ásia Menor, ele queria ter ido para Bitínia, o Espírito Santo o impediu e de uma maneira muito clara o dirigiu para ir para a Macedônia, chegou na Macedônia, foi para a principal cidade. A estratégia de Paulo era sempre procurar uma sinagoga, porque a sinagoga você tinha os judeus, que vários eram tementes a Deus, alguns eram só nominais, mas havia ao redor dos judeus um grupo de gentios, gregos, romanos, de outras etnias, que se interessavam pelo Deus de Israel, mas não se comprometiam. Esses eram chamados os tementes a Deus. Paulo, chegando em Filipos, não encontrou uma sinagoga. Diz a tradição que você tinha que ter pelo menos 13 judeus ou 12 judeus adultos, homens adultos, para você ter uma sinagoga. Não tendo uma sinagoga, o costume judaico era que eles encontrassem algum lugar tranquilo fora da cidade, onde sábado de manhã eles se reuniam para orar. Paulo então descobriu onde era esse lugar, foi ali para a beira do rio que nós vimos, e ali ele estava conversando com um grupo de mulheres, porque a maioria eram mulheres. E ali nós temos um relato muito interessante, justamente de uma mulher que era temente a Deus. Verso 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Então Paulo chegou ali, estava falando para um grupo de mulheres, e o objetivo dele era ter ido para a Ásia Menor, e como já ouvi uma vez, alguém disse, e Deus trouxe a Ásia Menor para Paulo, porque Tiatira era uma cidade da Ásia Menor. Paulo chega na Macedônia e Deus traz a primeira convertida, é justamente uma mulher da Ásia Menor, de Tiatira. E uma mulher muito rica, que não era judia, era gentia. O que significa isso? É que eu não sei como é que era a cabeça de Paulo nesse momento, mas em vez de ter um ministério onde ele podia argumentar com a palavra de Deus, na sinagoga, com outros judeus, Deus o leva para um lugar um pouco obscuro no universo judaico, e a sua primeira convertida é uma mulher, o que para o judeu era uma categoria inferior, e pior ainda, uma mulher gentia. O que eu quero destacar nesse ponto para você e para mim é que com frequência Deus nos tira dos nossos planos. Eu acho que às vezes quando a gente fala dos nossos planos, Deus sorri lá dos céus e diz: eu tenho planos muito melhores. Mas para nós às vezes é muito frustrante, porque nós queremos fazer planos e muitas vezes, com muita sinceridade, entendemos que essa é a vontade de Deus. Deus de repente parece que toma um outro rumo. E isso nos frustra profundamente. No entanto, a Lídia não só foi a primeira convertida, como se tornou uma base para aquela igreja que estava nascendo. Então, Paulo queria ir para a Ásia Menor, não conseguiu, Deus trouxe a Ásia Menor até ele. Não conseguiu porque Deus não permitiu. Havia um propósito de Deus para que ele fosse para um lugar onde a princípio ele não queria e fosse evangelizar pessoas que diante do mundo judeu eram pessoas de segunda classe, e essas pessoas fossem o fundamento da igreja que estava nascendo. Não sabemos se Paulo entendia Lídia como alguém de segunda classe, mas seria a postura normal de um judeu daquela época.
O que nós temos mais ainda é que ali surge a primeira igreja na Europa. E curiosamente, a igreja que surge na casa de Lídia, dessa primeira convertida. Ela, sendo uma mulher rica, provavelmente tinha uma casa grande, e não é que havia um cômodo para 100 pessoas, nada disso, mas havia um pátio, haviam varandas, e ali se encontrava então a primeira igreja. O que nós sabemos também, por uma série de recursos aqui, é que estava com Paulo o médico Lucas, e ele se torna provavelmente um dos primeiros líderes dessa igreja. Um pouco adiante, nós vamos ouvir falar de Epafrodito, que foi um segundo líder, não sei se segundo em importância ou cronologicamente, mas também foi um líder ali em Filipos, e é exatamente este Epafrodito que 10 anos depois vai visitar Paulo em Roma, leva a ele uma oferta e leva a ele um relatório do estado da igreja. Foi assim que surgiu a igreja em Filipos. Você pode ler com muito mais atenção, nós vamos nos referir a outras situações. Uma delas de grande importância é justamente que Paulo, andando por aquela cidade, por aquela estrada principal, ele é acompanhado por uma menina endemoniada, que era uma escrava, e essa menina afirmava o tempo todo: esses são servos do Deus Altíssimo, estes são servos do Deus Altíssimo, porque os demônios não podem negar quem é Jesus. Paulo, se indignando com isso, vira-se para ela e expulsa o demônio. O resultado é que os donos dessa menina que era escrava percebem que perderam a sua fonte de lucro, prendem a Paulo, arrastam ele para essa praça central, fazem suas acusações, e aqui é uma coisa curiosa: ou Paulo não falou, ou o magistrado não perguntou, não permitiu que Paulo falasse, mas Paulo e Silas são açoitados e jogados no fundo de um calabouço. A lei romana não incluía punição por uma prisão de longo prazo. Ninguém ficava condenado a 5, 10 anos na prisão. A punição ou era um castigo físico violento, que eles já tinham passado, e algumas vezes incluía exílio, ser vendido como escravo ou a morte. Então havia assim um aspecto muito sumário na justiça romana. Paulo e Silas então são jogados na prisão, e durante a noite nós sabemos que os dois estavam cantando, louvando a Deus, quando veio um terremoto e o carcereiro, as portas se abriram, todos foram libertados, o carcereiro chega e vai se matar. Esse é um ponto importante, porque na lei romana, o carcereiro ou o oficial, o soldado encarregado de cuidar do prisioneiro, se o prisioneiro fugir, esse guarda vai ter que cumprir a pena do prisioneiro. Então, eu imagino que o carcereiro chegou, portas abertas, ele falou: olha, um aqui é assassino, o outro é criminoso, o outro é ladrão, vão me matar. Então, antes de acontecer isso, deixa que eu vou me matar. Nessa hora, Paulo intervém, esse homem se converte, ele e sua família passam, então, a fazer parte dessa igreja em Filipos. Qual que é a ocasião e o propósito da carta? Como eu disse, Epafrodito está visitando a Paulo em Roma. E ele tanto leva uma oferta, o que era fundamental, porque um prisioneiro romano como Paulo, que ficava em prisão domiciliar, ele tinha que pagar pela sua própria casa e pela sua própria comida, e por todos os seus custos. Paulo tinha algum dinheiro consigo, mas estava acabando, ele ficou 2 anos preso. Então Epafrodito chega com uma oferta para Paulo. Não só isso, mas ele traz um relatório sobre o estado da igreja. Então o propósito da carta pode ser dividido em 3 pontos. Primeiro deles, gratidão. E nós vamos perceber isso de uma maneira muito clara na carta. Segundo ponto, instrução. Há vários pontos de instrução que Paulo quer passar para aqueles irmãos. Por fim, alegria. A palavra alegria é mencionada pelo menos 12 a 15 vezes. Alegria ou alegrem-se é mencionada pelo menos 12 a 15 vezes nessa carta. Provavelmente existe nessa carta um aspecto de confronto ou de questionamento dessa arrogância dos filipenses. Não é uma carta dura, absolutamente, é uma carta de gratidão, mas é uma carta que incentiva os filipenses, que nessa altura, 10 anos depois, estão passando por perseguições muito claras ali. Porque aquela competição entre César é o Senhor, Jesus é o Senhor, se intensificou.
E alguns dos filipenses estão sendo mortos, estão sendo escravizados, estão sendo jogados às feras. Então há uma pressão muito grande contra eles e Paulo quer dizer, escuta, sejam humildes, mas fiquem firmes, animem-se. Então não é uma alegria porque tudo vai dar certo, é uma alegria em meio à pressão, à confrontação, aos desafios. Vamos passar então para a primeira parte dessa carta, que é justamente a saudação. A gente lê então assim, versos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo e Timóteo. Paulo estava sempre acompanhado de Timóteo, na maioria das vezes, na primeira prisão. Na segunda prisão, Timóteo não estava com ele, tanto que ele escreve 1ª e 2ª Timóteo. Mas Timóteo era mais do que um assistente, ele era um pastor auxiliar, um missionário auxiliar, um emissário de Paulo, que não só levava o recado de Paulo, mas exercia autoridade pelo seu próprio ministério, pela sua própria autoridade. E ele fala então que ele está escrevendo a todos os santos em Cristo Jesus. A expressão em Cristo é muito importante no livro de Filipos, e ele está dizendo a esses que são separados em Cristo. E eu creio que essa ênfase, separados ou santos em Cristo, é muito importante numa cidade onde eles estão sendo atacados, confrontados, desafiados, ridicularizados. E ele fala mais, ele fala também aos bispos ou presbíteros da região e diáconos. E a palavra dele é bem clara, a saudação é bem clara, graça e paz. Graça e paz. Graça porque nós vivemos sobre a graça, e o desejo de Paulo é que eles pudessem viver em paz. Logo a seguir, ele continua escrevendo, então, introduzindo o tema da gratidão, como nós falamos. Deixa eu ler dos versos 3 até o 6. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muita coisa preciosa aqui. A primeira é uma atitude de gratidão. Paulo está extremamente grato. E repara, ele está grato enquanto ele está preso numa prisão domiciliar de uma maneira injusta. Então, para Paulo, gratidão não tem a ver com, puxa, estou vivendo uma vida muito boa, está tudo tranquilo, não tenho nenhuma doença, não tenho nenhum problema. A gratidão dele é perceber que aquele foco que Deus lhe deu está enchendo o seu coração, está ocupando o seu espaço, em resumo, a sua vida está sendo realizada em torno desse chamado de Deus. Por isso ele é grato. E grato nessa questão específica pela cooperação. Paulo segue naquele foco que ele tem, mas que bênção é ter outros irmãos, outros cristãos que colaboram comigo, tanto financeiramente como demonstram amor e preocupações por mim. E ele fala que ele ora com alegria por esses irmãos. Repara, era uma época de perseguição, uma época de pressão, uma época de dificuldades. E deixa eu dizer isso para você, é muito fácil para nós, quando passamos por momentos assim, abandonarmos a alegria, esquecermos-nos da alegria e nos preocuparmos como é que eu vou lidar com esse problema, como é que eu vou fazer isso, ou talvez até cair em autocomiseração. Ó Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Levanta a tua mão, Senhor, e nos defende. O que são pedidos legítimos. Mas a ênfase de Paulo, ele está orando por irmãos que estão passando por sofrimento e o seu foco é alegria, porque ele sabe que a obra de Deus está sendo realizada. E ele se alegra porque esses irmãos estão unidos a ele e são um com ele. Inclusive a próxima palavra que ele vai falar é a palavra de cooperação. Ele está alegre pela comunhão que existe entre esses irmãos. Mais do que isso, ele introduz no verso 6 a questão da perseverança e preservação.
Perseverança tem a ver com a nossa parte, com a nossa participação de sermos fiéis a Deus. Perseverança é nossa responsabilidade no poder do Espírito Santo, movidos pelo mover de Deus. Mas ainda assim, é nosso papel permanecer firmes, e permanecer firmes com alegria. Alegria não no sentido de não há nada de errado, mas no sentido que nós estamos nos encaminhando para aquela sagrada esperança, para aquela esperança que nos aguarda. O reino de Deus está sendo implantado pelo rei e nós somos agentes desse reino. Agentes no sentido mensageiros, arautos, proclamadores daquilo que está por vir. Mas ao mesmo tempo existe a preservação de Deus, que não é a preservação de todo o mal, mas é a força que Deus nos dá para que, em meio à opressão, aos ataques, às dificuldades, nós possamos manter um coração alegre, um coração feliz. Existe uma promessa muito preciosa aqui, eu quero chamar a sua atenção para isso. Verso 6, me permitam ler de novo, diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus. E aqui eu quero pedir que se preste atenção aqui comigo. A primeira palavra de Paulo é que ele tem uma profunda convicção. Não é só, eu espero que Deus complete a obra em vocês. Quem sabe ele vai. Não importa. Existe uma convicção, ele está convencido. Gente, como isso é importante quando nós enfrentamos obstáculos e desafios. Nós precisamos permanecer convictos. E você fala, Daniel, mas e se eu não estiver convicto? Querido, se ajoelha, busca Deus e pede dele essa convicção. Porque a pior coisa no meio de uma opressão, no meio de um combate, no meio de uma perseguição, você começar a duvidar. Porque daqui a pouco você vai dizer, puxa, acho que não era por aqui. Acho que eu errei. Então Paulo fala com convicção. Eu estou convicto. Qual que é a convicção dele? Que aquele que é responsável, a expressão que ele usa é aquele que começou a boa obra em vocês. Aquele que nos chamou, aquele que começou a transformação que eu e você, meu irmão, conhecemos. Ou seja, no momento que eu começo a seguir a Jesus, eu começo a perceber a ação do Espírito Santo na minha vida, uma transformação no meu modo de pensar, eu percebo dentro de mim tanto impulsos como verdades, como opiniões ou como ousadia, que eu sei que não são meus, vêm do Espírito. Por quê? O mesmo Deus que começou aquela obra, como começou com Lídia, que abriu os olhos de Lídia para que ela se convertesse, abriu os meus olhos, eu tenho esperança que tenha aberto os seus também, ele vai continuar essa obra, essa transformação contínua. E repara só, até completá-la. A palavra completá-la é a mesma palavra usada, às vezes, para perfeição ou maturidade. O foco que Paulo está destacando aqui é que Deus vai completar o seu plano na minha vida e na sua vida. A gente pode atrapalhar esse plano. Eu acho que muitas vezes a gente se arrasta, a gente trava o plano, a gente até se desvia do plano. Mas Paulo diz, eu tenho certeza que Deus tem tudo que é necessário para te levar à completude do chamado que Ele tem para você. Com isso eu não quero dizer que nós vamos chegar a uma perfeição moral ou espiritual enquanto estivermos presos a essa realidade. Mas eu acredito que, como Paulo fala no final da sua vida em 2 Timóteo, é possível para nós chegarmos no final da vida e dizer, olha, completei a carreira. Completei a carreira, eu cumpri o que me foi pedido. Minha oração por minha vida e pela sua vida é que nós dois possamos chegar no final da nossa vida e poder dizer, completei a carreira. Não fui perfeito, mas Deus me levou a uma posição de maturidade, de completude. Por fim, aqui eu quero destacar mais um ponto. Ele fala até o dia de Cristo Jesus. E aqui eu quero dar a vocês fazer um pequeno parênteses para compreender a expressão que é utilizada aqui, que é com respeito a dia de Cristo e o dia do Senhor. São expressões que muitas vezes são usadas como se fossem sinônimo, no entanto não o são. Acompanha comigo aqui. A primeira passagem que eu quero destacar para o dia de Cristo
é 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, onde nós lemos assim. Vou ler o verso 4 e 5. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Seu espírito seja, percebe? Salvação e o dia do Senhor. Segunda passagem que eu quero destacar já é 2 Coríntios, capítulo 1, verso 14, onde nós lemos assim. Assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus, no dia de Jesus. Uma vez mais, é um dia de orgulho, é um dia de alegria, um dia de salvação. A terceira passagem que eu quero destacar já está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. 2 Timóteo 4, 8, onde nós lemos assim. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. É um dia de recompensa, um dia de bênção. Não somente a mim, mas a todos os que amam sua vida. Percebe que as três passagens se referem a um dia de bênção e de recompensa. Vamos falar mais disso. E deixa eu comparar contigo o que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor. E algumas pessoas podem achar que é o mesmo dia, mas repara como o tom é diferente. A primeira passagem aqui para o dia do Senhor está em Isaías. Isaías capítulo 2, verso 12, bem no comecinho, Isaías 2, 12, onde nós lemos assim. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que sejam humilhados. Percebe que não é um dia de alegria? Quer dizer, o Senhor vai humilhar os orgulhosos e aqueles que são arrogantes, que são exaltados. Segunda passagem que nós podemos olhar é logo depois, na profecia de Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 7, Ezequiel 7, 19. Ezequiel 7, 19, que diz assim, atirarão sua prata nas ruas e seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e seu ouro serão incapazes de livrá-los do dia da ira do Senhor. E não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos. Servirão apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Esse é um dia de punição, um dia de castigo. Vamos olhar mais uma passagem que é 1 Tessalonicenses, no finalzinho, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, versos de 1 a 3. E aqui nós lemos assim, irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Repara que a punição aqui é dada a eles, não aos cristãos. Deixa eu fazer um resumo dessas duas expressões antes de continuarmos. O dia de Cristo, ele é para a igreja. É um dia de bênção. É um dia de esperança celeste. É uma data esperada por nós. O dia do Senhor já é para aquele que rejeitou o Senhor. É aquele que é iníquo. Não, e aqui eu quero destacar, não iníquo porque tem um comportamento iníquo, senão seríamos todos nós, mas iníquo no sentido de dizer, eu não quero nada com o Senhor. Será um dia de julgamento, um dia de desespero e um dia de temor na terra. Por que eu estou destacando esses 2 dias? Porque eu quero deixar uma mensagem bem clara. Logo no começo da carta, nós começamos com os primeiros versículos. Paulo está falando de uma santa e preciosa esperança. E a minha pergunta para você, meu irmão, é como é que anda a sua caminhada? Como é que anda
a sua expectativa desse dia precioso, apesar das lutas que temos. E talvez você que esteja me ouvindo e que não tenha ainda um compromisso ou clareza de um compromisso com Jesus, qual dia está reservado para você? Eu sei bem das minhas limitações. Eu sei bem do número de vezes que eu desagradei ao meu Senhor e pedi perdão por isso, mas com base no sacrifício de Cristo, eu posso esperar de coração leve o dia de Cristo, o dia onde eu vou me reencontrar com o meu Senhor. Minha oração, meu pedido, meu convite é que você também tome uma decisão por Jesus, para que a tua expectativa seja no dia de Cristo e não no dia do Senhor. Continue conosco. Na próxima aula vamos continuar com Filipenses a partir do versículo que nós paramos. Até lá.